Oi, oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Oi, Paola. Oi, Monique. Oi, José. Boa tarde, gente. Vou dar uns minutinhos para a galera ir entrando, dar uns minutinhos para o nosso convidado especial também ir entrando, o professor André. Já quero agradecer a presença de vocês aqui. Oi, Jonilson. Gente, para quem não me conhece ainda, quarta live, não me conhece, eu sou a Luana, sou aluna do quarto ano de medicina da UBA aqui na Argentina e hoje a gente vai trazer um tema muito importante, um tema que é muito perguntado, que é sobre a aprendizagem do espanhol. O brasileiro que vem aqui para a Argentina e que não sabe o espanhol, é difícil aprender? Hoje a gente vai estar falando exatamente sobre isso. Se é difícil, se não é. O professor vai trazer todas as informações importantes para a gente desmistificar esse tema. E para você que está se preparando em 2021, chegar e já chegar tranquilo, preparado para todos os desafios que o idioma prepara. Tá bem? Chamar o nosso convidado. Oi, professor André. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Espera aí que eu vou posicionar a minha câmera Uhum, para eu não ficar cortada. ok. Me ouvindo bem, hein? Pra ver. Eu tô te ouvindo bem. Perfeito. Pera. Uhum, Vem. Tá me ouvindo bem? perfeito. Professor André, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela disponibilidade aqui no nosso canal, no nosso Instagram. A gente sabe que o senhor trabalha pra caramba, que o senhor é super ocupado. Então, vim aqui para dar essas informações para a galera é muito bacana. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, Luna. Você pode se apresentar, conta um pouquinho quem é você para a galera. Bom, boa tarde, galera. Meu nome é André. É, eu sou professor de espanhol há mais ou menos uns 5 anos e eu comecei dando aula numa escola aqui, eu moro em Blumenau, né? Há 5 anos também e lá eu me descobri sendo um professor, né? É, eu Eu não tinha formação e eu venho da área comercial, né? E dei aula 3 anos no colégio, um dos maiores colégios aqui da cidade, foi bem bacana. Descobri muitas falhas no sistema, é, porque o sistema de ensino de línguas ele é muito precário, né? E eu dava aula para meninos de 8 anos até 16, 17 anos do terceirão, e os assuntos sempre eram os mesmos, né? Daí um dia eu decidi mudar a história um pouquinho e criar meu próprio método, digamos, né? E começou a dar certo, funcionou muito bem com todos os anos e eu vi que os livros eram muito falhos. Então eu decidi sair da escola e começar a dar aula para adultos, né? Então comecei a dar aula em empresas aqui da cidade, empresas de tecnologia, enfim, diversos ramos. E E comecei a melhorar esse método, né, de alguma maneira. E, e descobri que com 30 aulas eu conseguia deixar quase qualquer pessoa falando muito bem espanhol. Caramba. E, e logo depois eu descobri, um aluno meu que era do colégio, ele foi para a Argentina estudar medicina e, e conheci a certificação porque ele estava na UBA, né, na época, acho que foi 2016, eu acho.
2017, por aí, ele me ligou: professor, eu preciso da tua ajuda para umas aulas, porque eu preciso fazer uma prova de certificação. Eu falei: ué, por quê? Você já está dentro da faculdade? Não, mudaram as coisas e tal, né? Enfim, em definitiva, descobri a existência do Ciele naquela época. Eu treinei ele para o Ciele e estudei muito a prova para entender primeiro. Ele falava, até hoje, ele fala muito bem espanhol, fluente já. E ali eu decidi fazer um curso online. Na real, no começo era via Skype. E imagina só, para me precaver, eu marcava 50 horas com os alunos. E sobrava um tempo. Com 30 horas já era suficiente para eles fazerem a prova. E, enfim, começou a funcionar muito bem. E esses meus alunos começaram a aprovar e eu falei, já cansei um pouco, eu dava aula das 7 da manhã até as 10 horas da noite durante meses aí. Daí eu falei, não, vou gravar as aulas e vou fazer um curso, né? E até hoje funciona muito bem. E até hoje estamos aí nos aprimorando e me considero um especialista nessa prova, né? Porque já faz muito tempo que eu trabalho com Que, le- ela. que legal essa sua perspectiva sobre o espanhol. Ou seja, você não é professor de espanhol formado, mas você criou um método de ensino de espanhol que é só seu e que prepara os alunos não só para aprender a falar, mas também prepara perfeito para a prova de proficiência. Porque as provas de proficiência elas são muito técnicas, né? Então é muito importante que os alunos saibam como é a prova, além de, obviamente, aprender o espanhol, né? Porque eu posso colocar qualquer um de vocês para fazer uma prova de proficiência em português, provavelmente a maioria fale, porque não sabe como é a prova. Então, Claro. são coisas que vão juntas, né? Não podem ir separadas. Inclusive, tem muitas pessoas que entram em contato comigo que já fizeram a prova, falaram várias vezes, mas tem um nível muito bom de espanhol. E justamente eles falam na parte técnica, né? Então é só fazer alguns ajustes e melhora bastante, né? Claro. André, o pessoal tá falando que você tá falando baixo. Você pode Ok. falar um pouquinho mais alto? Claro, E o claro. pessoal, Talvez aproximar um e o pouquinho pessoal tá aqui. falando que a minha voz tá dando eco. Ok. Tá com eco aí, André? Pra mim tá tranquilo. Talvez Tranquilo? Ó, a sua voz aumentou. Eu talvez estava muito Gente, longe do microfone. Desculpa, pessoal. gente, aproveitando essa paradinha, faz um favor para mim. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Envia para 5 amigos que gostariam de saber mais sobre como aprender espanhol, sobre técnicas de aprender espanhol. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você pega, clica e manda para 5 amigos. Faz isso porque mais pessoas vão ter acesso a essa informação e vão estar mais preparados para o ano de 2021. Beleza? Vai aí, galera. E outra coisa, a gente vai conversando e no final o professor André vai tirar todas as dúvidas. Então já pode enviar todas as perguntas aqui no chat, que no final a gente vai estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? André, e eu fiquei sabendo que você já morou aqui na Argentina, né? Além de você criar um método super especial, né, de ensino, você já morou aqui. Conta um pouquinho dessa experiência. Pois eu começar pelo começo. A minha família, minha mãe é chilena, né? Meu pai era português, então eu tenho, desde pequenininho eu falo os dois idiomas. Eu nasci no Brasil, né? Até os 14 anos mais ou menos eu morei no Brasil. Depois a gente morou um ano no Chile, por questões familiares. Depois eu fui morar na Argentina. E eu morei lá por quase 20 anos. Então, e eu voltei para o Brasil há 5, 6 anos atrás. É aí que me convidaram para dar aula nessa escola. E aí começou toda essa história, né? E Caramba, você morou aqui em Buenos Aires? em Buenos Aires, Villa Devoto. E tem muita gente aí que diz que eu sou mais argentino que brasileiro, né? Pelo meu sotaque no português. Sim, só de te escutar eu já sinto que tem um sotaque diferente. Sim. É que imagina, eu dou aula o dia inteiro, então o espanhol tá muito fixado em mim. Tá enraizado, né? Enraizado, é isso aí. O que você poderia assim dizer de diferença a nível de cultura?
desse tempo que você morou aqui na Argentina e da cultura do Brasil. O que que você pôde observar? É, para mim não tem muita diferença, porque eu me acostumo muito rápido com as coisas, mas para quem é brasileiro e vai morar na Argentina, eu acho que o contraste mais forte deve ser questão de alimentação, né? Acho que na comida a culinária é bem diferente. Não sei, no teu caso deve ter experimentado isso na pele, né? Feijão com arroz que a gente come aqui no Brasil, na Argentina é raro. Sim. Enfim, tudo que a gente gosta, coxinha, brigadeiro, tudo isso aí não existe, mas tem muitas pessoas na Argentina que fazem, né? Mas a culinária, principalmente, é uma das grandes diferenças, um contraste bem forte, né? É, mas quem é mais do sul do Brasil não vai notar tanto essa diferença, porque tem um chimarrão, tem mate lá também, né? Então, Sim, tô aqui tomando meu mate. olha aí, ó. Então, outra questão cultural bastante diferente para quem basicamente mora em Buenos Aires, né? A questão de livrarias e a questão cultural de museus, cinema, que aqui no Brasil é raro, né? Encontrar mais de um museu por cidade. Lá em Buenos Aires tem N livrarias e eventos artísticos para conhecer, né? Pois Buenos Aires é uma cidade cosmopolita, então foi fundada por os europeus, então é bem diferente do resto da Argentina também, né? Como também é diferente do Brasil em geral, né? Sim, eu também senti muita essa diferença, né, de cultura. Eu sou carioca, não que no Rio não tenha muita cultura, tem, mas é muito diferente. A forma de expressão musical, os eventos, realmente me chamou muita atenção aqui em Buenos Aires você chegar em todos os lados e ter muitos teatros, a Avenida Corrientes, né? Uhum. As livrarias, tudo isso me chamou muita atenção. E a alimentação, tem muitos brasileiros que fazem, né? A feijoada, É. açaí agora, Ah, brasileiro que que entrega legal. delivery de açaí e Olha outros aí, alimentos, coxinha. que Então, bom, assim, a né? gente acaba suprindo essa falta. Há uns anos atrás não tinha tanta oferta. E aí supria mais. Imagina. Agora deve estar moleza para vocês aí. Sim, isso é muito bacana e é uma oportunidade de renda, né? Claro, claro. Para os empreendedores é sempre muito bom essas oportunidades. Claro. E André, deixa eu te perguntar, assim, dentro do seu conhecimento de espanhol, o que que você identifica como uma das maiores dificuldades do brasileiro para aprender o idioma? Eu não diria do brasileiro, eu diria de um problema mais pessoal. Se a pessoa não tem disciplina, não tem foco, não tem organização, é muito difícil que consiga pequenos objetivos, né? Porque eu sempre falo para meus alunos que essa prova aqui é um pequeno objetivo dentro de um enorme objetivo que é ter uma formação no país estrangeiro e tal, né? Então eu vejo que quem começa a falhar nesses quesitos fica um pouco difícil aprovar na certificação, né? Porque parece um monstro enorme, porém é algo relativamente simples. Imagina que eu já tive alunos que estudaram um mês, 5, 6 horas por dia e aprovaram o nível C1. Alunos que estudaram 2, 3 meses aprovaram o nível B2 e C1. E tem alunos que estão aí quebrando cabeça há 6, 7 meses, mas é por falta de organização, não é por falta de capacidade, mas mesmo é sentar, fazer um cronograma de estudo, né, e focar mesmo, né. Com certeza, isso que você está falando é muito importante. Você ter disciplina não só para aprender o espanhol, mas para tudo na vida faz toda a diferença, né? Uhum. Eu acho que um aluno que quer fazer medicina, que não tem a disciplina mínima para aprender um idioma, vai ter dificuldade na faculdade também. Muita, muita, porque o sistema de ensino é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil também, né. Você pode falar um Claro, pouquinho mais sobre isso, né, claro, totalmente diferente. exatamente. Totalmente diferente. Então, se você não tem a disciplina para aprender como estudar e como se preparar para os exames na faculdade, e como estudar e se preparar no espanhol, para o espanhol, para aprender ou para a prova de proficiência, vai ficar difícil. Então, isso Uhum. a gente fala que são habilidades não médicas. São coisas que a Exatamente. faculdade de medicina não te ensina, mas que você tem que ter dentro de você de uma maneira natural, né?
Por isso que eu digo que não é uma questão de brasileiro, é uma questão de pessoal mesmo, assim, né? Porque, Claro. imagina, se teve esse aluno que eu te disse que um mês, assim, eu fiquei, nossa, a gente ficou, como assim, cara? Um mês o cara fez a prova nível C1, daí a gente ficou, eu perguntei pra ele, o que que você fez? Eu estudei, sentei, 6 horas por dia, fiz o que você falou que tinha que fazer e aprovou. Muito legal. Ai, o pessoal tá aqui falando que a minha voz tá com eco. Pera aí, rapidinho. Ok. Tô Uhum. chateada com isso. Eu tô te ouvindo Ai, perfeito aqui. bosta. Pera aí. Continua, gente, com eco, me diz aí. Ai, chato, né? Ouvir com eco, eu também não gosto. Ai, peraí. Oi, agora me cortou. Melhorou? Não sei. Mas a gente segue, né? Vamos ver. André, Uhum. você pode me falar sobre as novas exigências de espanhol aqui para estudar tanto na UBA como para outras faculdades da Argentina? Uhum. É, para UBA, basicamente seria o CIEL S5, né? Que o S5 é a parte escrita e oral, que é uma prova, graças a Deus, é uma prova curta, é rápida, é uma prova que faz 1h15 mais ou menos. Por exemplo, para La Plata é o CIEL Global, que seriam as 4 habilidades, daí que é uma provinha um pouquinho mais longa, que são 3 horas. É, mas para quem vai para UBA fazer a CLS5 é relativamente fácil, entre muitas aspas, né? Obviamente que tem que treinar muito. A parte principal que tem que treinar, que eu sempre falo para meus alunos, é a forma de fazer a parte oral, que ela é muito rápida. Imagina, são 15 minutos, 5 exercícios. Começou o primeiro, parece que já terminou a prova, né? E então tem que treinar, fazer o simulador. Tem um simulador do CIEL específico, fazer ele N vezes para pegar a manha, literalmente, de como é a prova e depois treinar os exercícios e ter muitas, enfim, experiências com diferentes tipos de exercícios, né? O que é esse simulador? É uma plataforma? É um site? É um site do Ciele, depois eu posso passar o link para vocês, que ele é exatamente igual à prova. Então, é, ali você entra e faz exatamente a prova como se estivesse fazendo na escola, né? Ah, entendi. Então, assim, se você está treinando sozinho, se você pegar e entrar nesse site e ficar fazendo, você pode tentar fazer a prova de maneira Uhum. individual. Lembrando que ali ninguém corrige, tá? É só para você ter o feeling da coisa, digamos, né? De como é que funciona. Então ali é para treinar como é a prova, não, você não vai ter nenhum feedback de ninguém, tá? Esse é o problema, então, porque a gente Uhum. precisa saber o que a gente está errando, quais são as nossas dúvidas. Então, quando a Exatamente. gente faz um cursinho, a gente tem Uhum. acesso a isso de maneira normal, né, gratuito, Aberto. mas além Uhum. disso, o cursinho te dá o pulo do gato, né? Porque o que eu sempre digo para meus alunos, ou para quem me consulta para mim, se você quiser fazer a prova, na internet tem tudo que você quer, porém você não tem nenhum apoio por trás, sabe? Porque é o mais importante para ver se você está no caminho certo. Mesmo que faça com qualquer professor, tem que ter aquela expertise de como é a prova, o que, que a pessoa que vai corrigir a prova ela precisa ouvir ou ler sobre o que você está fazendo para aprovar no nível B2 ou C1, entende? Claro, eu acho que é muito importante esse apoio, porque a gente, por exemplo, eu me coloco no lugar, né? Eu, aluna do quarto ano, não tenho muito tempo. Quem está chegando, às vezes, vai ter um pouquinho mais de tempo para se preparar, mas eu não tenho muito tempo. Então, tipo assim, eu Uhum. quero fazer a prova e passar, eu não quero perder tempo. Então, Exatamente. fazer um cursinho, ter esse apoio é quase que garantido o sucesso na prova, né? Sim, sim, porque daí você elimina muitas falhas, né, no meio do caminho e facilita o caminho. Porque imagina, o que eu digo também é que tem que ser algo bem específico, porque tem muito
cursinho na internet que ele é muito amplo, é curso de espanhol, né? Então Claro. ali abre muito leque. Lembrando que a prova ela é técnica e específica, então tem muita coisa que, por exemplo, eu nem ensino para meus alunos, tem coisas que não precisa, que a gente vai adequando no momento, porque senão é muita Uhum. informação para coisa desnecessária, entende? Entendi. Que bom que você mapeou a prova e você descobriu esse método, porque a galera que Uhum. fizer curso com você vai aprovar, com certeza. A ideia é essa, né? Que a gente oferece, basicamente, é alcançar o objetivo, não é um curso de espanhol. Eu falo para meus alunos, não, vocês não vão aprender a falar espanhol nem escrever, entre muitas aspas, né? Vai ser uma consequência treinar para a prova, né? Eles saberem escrever e falar bem espanhol, né? Claro, e dar continuidade ao estudo, né? Porque a aprendizagem é por camadas, são degraus. Então, você aprende o básico, você Uhum. passa na prova do básico e você vai subindo, né? É, na certificação não é tão assim, tá? Porque você faz desde o primeiro até o último, todos os exercícios. É nesse Ah, sentido que você fala ou não? então você. Não, é na questão. Eu estava falando na questão de aprendizagem, ou seja, você falou que não é um curso de espanhol extenso em que o aluno fica Isso. 4, 5 anos e aí, sei lá, sai Isso. professor. Uhum. Você dá o básico, Uhum. depois você vai avançando à medida Isso. que a prova exige e à medida que o Isso. aluno quer. Exatamente, exatamente. Ou seja, começa sempre, mesmo que o aluno seja nível básico, por exemplo, ou tenha algum nível intermediário, ou já estudou espanhol, a gente coloca eles para começar do começo, porque tem que dar tipo um reset do que eles aprenderam, porque a primeira coisa que eu ensino é pronúncia e fonética, porque é o fundamental, o básico, e a ler. Daí para frente a gente começa a colocar informações sobre isso, né? Aumentando a dificuldade, digamos. Ah, entendi. Isso é muito importante, porque eu me coloco no lugar, né? Eu, por exemplo, sei muitas palavras, sei muitas pronúncias, mas as regras, por exemplo, eu não sei. Então, voltar do início, seria fortalecer também as coisas que são importantes e que vão ser avaliadas na prova, né? Uhum, exatamente. Pera aí, rapidinho, vou diminuir o som do meu celular. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Melhorou? Falaram que se eu diminuísse o som do celular ia ficar melhor. Eu tô te ouvindo perfeito. Vamos ver se melhorou. Bom, André, então, você falou sobre exemplos da UBA e exemplos de La Plata, né? Você sabe se Uhum. outras faculdades aqui na Argentina também exigem a prova de proficiência? Se não me engano, Rosário também, porém isso temos que verificar essas informações. Eu acho que é uma questão comercial que eu vou te dizer agora, tá? Quem começou com essa questão da certificação foi a UBA, porque eles, Uhum. eles são um dos criadores dessa certificação junto com outras várias faculdades. Então, por uma questão de negócio comercial, eu acredito que todas as públicas vão começar a pedir a certificação. E as privadas geralmente não pedem a certificação porque eles têm uma própria prova de nivelamento, né? Por exemplo, a Barcelona tem uma prova interna de nivelamento que não é uma certificação, é algo mais simples, né? Então, eu acredito que daqui a um tempo, Mar del Plata, Mendoza, enfim, as universidades de Salta também, que são públicas, eu acredito que eles vão pedir também. Mas, basicamente, a maioria das pessoas vão para Rosário, La Plata e Uba, né? Claro, são as mais procuradas. Então, se Exato. preparar com antecedência, independente da faculdade que você queira, já Uhum. é essencial. Eu, por Sem exemplo, quando dúvida. eu cheguei, eu não dominava nada do espanhol, então eu Uhum. fui aprendendo de maneira sozinha, né, durante um ano.
Então eu fazia o CBC, fazia o UBA 21 da UBA e eu ia aprendendo sozinha. Na época, era 2016, não exigia a proficiência do espanhol. Mas mesmo assim, Uhum. aprendendo sozinha, me dedicando, dentro das minhas capacidades, quando eu cheguei no primeiro ano para fazer provas orais, eu tive muita dificuldade. Eu tinha uma Sem aula dúvida. que era uma aula prática. O meu ajudante ficava o tempo inteiro fazendo perguntas específicas de anatomia e eu tinha muita dificuldade de me expressar em espanhol, Uhum. principalmente expressar termos técnicos. Eu falava, não sei, o nome de um osso, o Travava nome tudo, de um né? músculo, e ele não entendia. E aí ele não me entendia e ele achava que eu não sabia por eu não conseguir me expressar. Ele falava, o Parece quê? que está O inventando, quê? né? Esse é... Ele falava, o quê? O quê? Ele falava assim, Luana, você não Nada a ver, estudou, né? né? Ele falava É, assim na minha cara, sim, sim. Luana, você não estudou, né? E eu me sentia muito mal, porque eu tinha estudado muito e eu não conseguia pronunciar corretamente as palavras. Justamente. Esse é um problema Então, grave se de fonética do preparar, brasileiro, né? por favor, pode falar a Que fonética? esse é um típico problema de brasileiro que acha que sabe espanhol, né? Que espanhol é fácil. Então sai falando, não estou dizendo por ti, né? Mas é uma a percepção para nós brasileiros que o espanhol é fácil. Porém, a pronúncia ela tem que ser muito específica, porque a gente tenta colocar os sons do português no espanhol, não vai, a pessoa que fala espanhol não vai escutar, não vai entender. Entendeu? Tem que ter, porque Claro, o range de sons do português é muito grande. E o espanhol, digamos que este é o do português, né? O espanhol está um pouquinho dentro do português e um pouquinho fora. Entendeu? Algumas coisas do português a gente usa, mas a gente tem outros sons novos. Que a gente tem que treinar isso muito na fonética, que são movimentos físicos. A língua tem que é uma posição diferente. O L, o N, o R, o J, os dois L's, o Y, são todos sons diferentes. Então a gente tem que treinar isso. Isso se treina como qualquer outra habilidade, né? E na hora de falar isso tem que estar assim, né? Por isso que talvez no teu caso você, mas eu estou falando certo, mas você estava com a fonética do português na cabeça. E quem ouve em espanhol, que não sabe português, é grego. até hoje, por não ter feito curso, eu nunca fiz nenhum cursinho, eu tenho muita dificuldade, principalmente quando eu vou falar ao telefone, muita dificuldade. Quando eu vou fazer um pedido de comida, ou quando eu tenho que ligar para resolver alguma coisa, sei lá, de telefone, alguma coisa de casa, eu tenho Olha só. muita dificuldade, a voz está mais abafada, então a pessoa do outro lado está estressada, né? Porque geralmente eu estou ligando para resolver alguma coisa de serviço. Então, assim, eu tenho muita dificuldade para me fazer entender. Por mais que eu saiba um montão de palavras, por mais que eu já esteja aqui todos esses anos, eu tenho muita dificuldade na parte fonética, que é o que você está Eu, falando. Às vezes eu eu consigo te ajudar. esqueço, principalmente no Rio, que a gente fala mesmo, tipo. Não. Essa fonética não existe aqui. Não existe, gente. Já vou falar, vocês que vêm do Não, não Rio. adianta. Não adianta. Tem Eu que, é passo porque o muito, que, eu passo muito sufoco. com certeza, eu consigo te ajudar, tá? Eu ensino meus alunos isso também, tá? Porque o que acontece? Você tem que criar uma nova personalidade no espanhol, que você ainda não criou ela. Então você tem que se descolar dessa tua personalidade brasileira com esses sons que você faz e criar uma nova que não tem esses sons aqui. Porque não adianta, se você continuar fazendo essa mistura, a pessoa que ouve não vai entender nada, tá? Eu sei bem como é que é, eu passo muito perrengue com isso. Com certeza. André, eu queria te perguntar, agora que a gente está falando de mim, né? Por exemplo, existem muitas pessoas que também não têm muito tempo, que estão no meio da Uhum. carreira ou no final da carreira, ou até já terminaram a faculdade, estão se preparando para o Revalida, mas gostariam de fazer a prova de proficiência, né? Porque é um Uhum. título, é um certificado importante, isso conta para o currículo. Uhum. Então, eu queria que você Uhum. desse dicas para quem não tem muito tempo, como se preparar. Olha, eu acho que a primeira coisa é que qualquer pessoa que não tem tempo tem que aprender vou repetir a mesma coisa, fonética e pronúncia e começar a ler muito. E ler não somente em voz, só na cabeça, né? Eu acho o mais importante é ler em voz alta
E quanto mais em voz alta, melhor, porque a gente consegue se autocorrigir. Uma vez que a gente aprendeu a fonética certa, a gente tem que dizer a palavra certa no momento, a pronúncia, a língua tem que estar no lugar certo. E escutar, por exemplo, também audiolivros ou podcasts e ir repetindo em voz alta, porque a gente precisa se escutar, ter aquele retorno da nossa voz para a gente sentir que a gente está no ponto certo. Isso que eu acho que é o principal, para O grande, estabilizar isso primeiro. o Diga. grande problema nessa questão que você está me falando, por exemplo, de ler. Por exemplo, eu gosto muito de ler artigo científico, né? Mas aí eu, às Uhum, vezes, estou lendo um artigo científico em espanhol e eu não consigo uhum, saber se eu estou com a pronúncia correta. Então, não uhum. somente ler, mas você escutar, né, em espanhol e repetir, é o que você está falando, né? Exatamente. E fazer a leitura em voz alta para ver se está o ponto certo. Porque você sabendo, né, que são os pontos certos de pronúncia, na hora da fala você vai perceber. Por exemplo, o J, né? Ou o J. Rota, O som é aqui. rota. Se você fala de rota, rota aqui, não é rota. É aqui o som, tá? É totalmente. Ai, É como se a eu gente. não tenho esse. Justamente, para você ver, ó, a gente fala rota, rota, mas não é rota, porque o R é R no português, não é no espanhol. O som no espanhol ele é aqui, porque ele vem do árabe, não tem no português. Então é um som que ele tem que ser pronunciado certo. Quando você está lendo, você fala R, não é não é R, entende? Então você vai começar a se corrigir nesses pontos chave que eu chamo, né, da pronúncia. Claro, também acho uma boa dica essa. Você acredita que é possível estudar espanhol virtualmente e ter êxito não só no aprendizado, mas na prova de proficiência, visto que agora a gente está em um momento de pandemia, a maioria dos cursinhos, né, dos outros cursinhos também estão se adequando de maneira virtual. Você já tem muita Uhum, experiência no ensino virtual. Então, você uhum. diria que é possível aprender um bom espanhol e aprovar a prova de proficiência? Sem dúvida nenhuma. Faz mais de 3 anos que eu estou nesse caminho e quem não aprova, na primeira aprova na segunda. Então, porque o que pega geralmente no caso da certificação é a falta de controle. Quando vai fazer a prova, o nervosismo atrapalha muito. Então, mas enfim, no assunto de fazer online, sem dúvida é super possível e com uma organização e com um calendário aí legal de estudo é super possível sim. Que legal que você falou sobre o autocontrole, né? Então, Uhum. mais uma vez, primeiro você falou dedicação, empenho, e agora você está falando sobre autocontrole, ou seja, mais uma habilidade que não está necessariamente no espanhol em si, mas que Uhum. depende de cada um, né? Exatamente. E, inclusive, nos meus cursos eu sempre falo com meus alunos que é super importante saber se conhecer nesse sentido, né? Estar nervoso, aprender a fazer uma respiração, aprender a se concentrar, aprender a controlar essa sensação de nervosismo, né? Porque realmente quando a gente está no limite da nossa capacidade dá branco, a gente fica nervoso, enfim, né? E a gente se atrapalha e como errou numa e o resto vai errar porque a gente ficou pensando na anterior e são coisas que a gente tem que saber controlar, né? Claro, com certeza. Isso não só para aprender espanhol, para a vida, né? Imagina um Exatamente. médico sem autocontrole, né? O Uhum, desastre que não vai ser na vida de outras pessoas. Então, a gente uhum. sempre traz aqui não só a informação, mas também a necessidade de trabalhar habilidades que às vezes não são médicas, mas que são extremamente importantes para a vida. Exatamente. Sem dúvida. André, Uhum. quais são as principais dicas que você poderia deixar para quem quer aprender do zero o idioma? Ou seja, que não é o meu caso, para quem não sabe nada e Nada. quer começar a aprender, quais são as dicas que você pode deixar para essa pessoa? Ó, fazer uma imersão em casa. O que é uma imersão? Esquecer do português. Trocar tudo que da vida da pessoa pro espanhol. Celular, enfim, Netflix, YouTube, tudo que você faz na vida trocar pro espanhol.
forçar o cérebro a começar a entender isso. No começo é super difícil, tá? Vocês vão entender 40, 50% de tudo. Vocês vão ver que depois de 2, 3 semanas fazendo isso, o cérebro começa, parece que de repente, plum, ele desperta e a gente já está falando espanhol e, enfim, tentando arranhar algumas coisas, né? E obviamente também focar em coisas de precisão, fazer leituras específicas de assuntos e coisas relacionadas com a prova, né? E se puderem fazer um curso é ideal porque é o que dá o rumo certo, né? Mas basicamente isso, fazer uma imersão e focar 100% no espanhol, esquecer do português e claro, escutar, como estão falando ali, escutar muita música, podcasts, ver os filmes e obviamente eu já falei antes também, né, de fazer a leitura em voz alta, mas para isso precisa aprender a pronúncia primeiro, né? Bem certinho. Claro. Né? Essa semana eu deixei. Peraí, que meu cachorro tá latindo. Perdão, gente. É que o meu cachorro não gosta do meu vizinho. Peraí. Não incomoda Essa tanto, semana. tá? Não se preocupe. Essa semana eu tenho um Rottweiler, pensa, gigante. Nossa. Essa semana, dentro da dica que você está deixando, essa semana, por coincidência, eu compartilhei aqui no Instagram da Asis dicas de como eu aprendi espanhol de maneira, né, sozinha, independente. E tá tudo assim, correlacionado com essa dica que você tá dando. Por quê? Porque eu peguei meu Netflix e eu botei tudo em espanhol. Durante um ano, todos os filmes eu vi em espanhol. Primeiro eu botava a legenda em português. Eu passei o ano inteiro com legenda em português. Hoje eu já não uso. Hoje eu escuto filmes, séries, todas em espanhol. Então isso me ajudou muito. Eu usei aplicativos também. Tem aplicativos como Duolingo e outros que você escuta. Por exemplo, você escreve a palavra e a pessoa fala a palavra ou fala a frase inteira. Então isso que você falou de escutar e repetir é muito bacana. No Duolingo você pode até gravar você falando e ele fala se tá ok, se não tá ok. Ou seja, não frases muito complexas, mas palavras simples, ele consegue te corrigir. E nada, e aplicativos de relacionamento. Aplicativos de relacionamento também. Porque quando eu cheguei aqui eu era solteira, então eu falei que foi muito bacana conhecer pessoas, as pessoas me comentando como era a cidade, mas tudo em espanhol, eu explicando que eu não sabia falar em espanhol e as pessoas assim no aplicativo com muita paciência, porque queriam sair comigo, né? Mas também, independente disso, a paciência, a amizade, fiz muitas amizades no aplicativo de relacionamento, então foi muito legal, acho que desmistificar também essa questão da tecnologia, né? A gente tem que usar a tecnologia para ajudar a gente, né? André, pra gente finalizar... Oi, por favor, não fala. Fala, por favor. Sem dúvida. Quanto mais a gente consegue... Outra dica que eu dou, tá, para brasileiros que estão aí ou brasileiros que querem ir para lá, forcem o seu grupinho de amigos de brasileiros a falar em espanhol, tá? Porque senão vai retrasar, vai demorar muito a evolução. Ou se não se relacionar. É muito complicado, mas é uma questão de setup mental, tá? É um mindset que tem que mudar, porque é complicado, tá? Enfim, são opções de vida, né? Se a gente quer evoluir rápido, a gente tem que ir pelo caminho certo, né? A maioria dos brasileiros, eles sentem muita saudade de casa, então chegam aqui e ficam fechados nos grupinhos de brasileiros. Então é aquele grupinho de estudo só de brasileiro, aquele grupinho na faculdade para sair à noite, para almoçar, só de brasileiro, 1, 2, 3 pessoas, e todo mundo no mesmo barco, sem saber espanhol. Então, gente, se vocês vêm para outro país, outra cultura, tem que vir aberto. Tem que vir aberto para conhecer novas pessoas, para chamar outras pessoas. Eu, por exemplo, nos grupos de estudo, eu sempre tinha uma amiga argentina, uma amiga venezuelana, chilena, não importava. Por quê? Porque na hora que eu estava ali estudando, eu automaticamente tinha uma parceira para me falar: Luana, você está falando errado. Luana, o professor não vai te entender. E eu amava que as pessoas me corrigiam de uma maneira do bem, sabe? Porque isso me fazia crescer.
Exatamente, porque o que acontece? Quando se formam esses grupinhos, nenhum quer sair da zona de conforto. Então, sair da zona de conforto dói, né? Então, principal, cara, se vocês vão para lá, tem que sair da zona de conforto, se adaptar à cultura, se adaptar ao idioma, se adaptar à vida nova, porque senão a evolução vai ser muito lenta. Isso aí eu falo para vocês Com por experiência, certeza. tá? Eu já morei em alguns países e mesmo por alunos meus que foram para lá e já aconteceu isso, eu sempre falo para eles, consigam uma namorada, um amigo, qualquer coisa, mas não fiquem na zona de conforto de ficar em grupinhos de brasileiro, né? Ou seja, só no grupinho de brasileiro. Obviamente Verdade. pode ser seu grupinho, né? Claro, mas expandir, né? André, Exatamente. para a gente finalizar, explica basicamente como funciona o seu curso, qual é a duração das aulas, é totalmente virtual, né? Explica para a galera como é que funciona o seu método de aprovação. Certo. O meu curso ele é 100% online, são aulas gravadas e ali, enfim, tudo que a gente conversou hoje tem ali diferentes formas de treinar, né? Todas essas habilidades. E como eu falei no começo, o mais importante é saber como é a prova e treinar esses exercícios, né? A gente tem um banco de dados enorme de exercícios para fazer. E o mais importante é que a gente tem uma tutoria desde o começo até o final, né? Então, sempre cada aluno tem um tutor que ajuda nesse processo. E como eu falei também, o curso é específico e nos consideramos especialistas. E o objetivo é que o aluno aprove, né? Não é que aprenda espanhol entre aspas, né? É ter esse objetivo de ter a certificação para começar uma nova vida e ter um futuro diferente, né? A gente faz também uma live todas as sextas, que está sendo hoje a nossa, né? Às 3 horas da tarde, então a gente trocou. Então, provavelmente tem algum aluno nosso aí vendo a gente e basicamente é isso, tá? A ideia é que Na live você tira dúvidas. a gente conversa durante a semana com os alunos, 3 vezes por semana a gente conversa com os alunos para ver se tem alguma dúvida, como é que está indo o processo, o progresso, né, na realidade. Porque muitas vezes a gente nota que decai um pouco o rendimento. Então a gente sempre está no pé, está ali atrás, vendo o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar. A gente fala muito, conversa enfim, a gente desde ensinar espanhol até algum problema pessoal a gente ajuda em questão de Família. disciplina e tudo isso, né? Então a gente sempre tá junto porque é essa a ideia, né? A gente vê, a nossa venda de serviço é conquistar esse objetivo, independente do que aconteça no meio, né? Claro. E qual é o tempo de duração total para o aluno estar preparado, né? Porque, óbvio, depende de cada um, mas para o aluno estar preparado, qual é o tempo total de curso? Olha só, depende do aluno. É, Como eu te falei, tem alunos que estudam 6, 7 horas por dia e aprovam em um mês. Tem alunos que estudam 6, 7 horas e em 3 meses eles estão prontos. Mas o que acontece? A gente toma a decisão de fazer a prova juntos, com o tutor e comigo. Tá? A gente vê se eles estão preparados, se eles estão no nível certinho, se eles entenderam tudo, a gente libera. Ó, pode marcar a prova, pode fazer que está preparado. Porque Ah, entendi. entendeu? Porque depende da pessoa. Então a gente diz, ó, o curso está aqui, ó, o material é esse aqui. Independentemente do tempo que você tem para fazer, você tem que começar e terminar ele e a gente junto toma a decisão de marcar a prova para fazer o exame, né? Porque como as aulas são gravadas, o aluno pode maratonar, né? Por exemplo, agora a gente Exatamente. está na quarentena. A maioria está com muito mais tempo do que se estivesse cursando várias matérias ou se estivesse aqui já cursando o CBC, o BA21. Então, o Uhum. aluno do Brasil e o aluno também que está aqui na Argentina em quarentena, ele pode pegar esse Exatamente. curso e maratonar e depois de Exatamente. que passar a quarentena, tudo vai normalizar e marcar a Uhum. prova, por exemplo, né? Exatamente. Eu tenho alunos na Argentina, no Brasil, em vários estados, inclusive na Europa, horários diferentes e que eles querem ir para a Argentina em algum momento, né? Então, esse que é legal, que é gravado e vai mandando as dúvidas, a gente vai resolvendo e vamos conversando, enfim. Mas a ideia é que a gente acompanhe junto essa evolução do aluno, né? Então, toda semana a gente está em contato. Eu acho que é o principal, né? Não que o aluno não se sinta sozinho nesse processo, né? Claro.
Eu já fiz cursinho de inglês e era uma vez por semana. Então, assim, de uma semana para outra eu achava um intervalo muito grande. Às vezes eu chegava na outra aula, eu já tinha esquecido que eu estudei na aula passada. E era um Uhum. método que eu achava muito lento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir na minha Uhum. velocidade. Eu sou meio rápida, então eu gosto de consumir assim. Quando eu gosto de uma coisa, ou quando eu tô focada, quero passar na prova, eu quero consumir aquelas aulas assim e aprovar, entendeu? Uhum. Então, eu acho que o seu curso, ele tem uma proposta muito bacana, porque Uhum. depende do aluno. Quem quiser ir mais rápido, vai mais Exatamente. rápido. E quem Exatamente. quiser ir rápido, mais vai também. Exatamente, exatamente. A gente vai, muito a gente tem que levar da mão, tá? Por aquela questão que a gente falou no começo, falta de disciplina. Claro. Faz parte, né? Eu sempre falo para meus alunos, mandem todos os pepinos que aparecerem na frente que a gente resolve. A gente já passou por tanta coisa que a gente consegue resolver os problemas, né? Que legal saber que você é parceiro da empresa Asis. E nada, eu queria agradecer esse tempinho que você reservou pra gente. E agora eu vou ler as perguntas e você me ajuda a responder, tá bom? Vamos lá, claro. Olha, vamos lá. Aqui, primeiramente, estão complementando o que você falou. Falaram que Rosário exige o nível intermediário B2 e B2. falaram que Uhum. a La Plata exige o nível avançado. Não, na realidade La Plata é o Ciele é global no nível B2. Não é avançado. Não é Eu acho, avançado, só é que, B2, mas é no Ciele, não é no S5. Se não me engano, tá? sabe Tem que por dar uma quê? conferida nisso. Botaram aqui avançado, sabe por quê? Porque Deu uma cortadinha. na última live que a gente fez aqui no canal, uma aluna de La Plata Uhum. comentou que todo ano eles mudam a forma, os Ah, critérios de pode ser. ingresso. Pode ser, Então, pode La ser. Plata, atenção, gente, quem quiser ir para La Plata 2020 tem que ficar muito atento, porque cada ano eles mudam, tiram, colocam algum detalhe, seja detalhe de Entendi. espanhol ou de curso de ingresso. Então, La Uhum. Plata sempre está mudando, mas a gente sempre fica de olho para acompanhar isso, né? É verdade, ali Olha, escreveram, desculpa querida, mudou esse ano, é 700 pontos, não é B2. Que o B2 viu? está dentro do B2, né? Mas é mínimo 700 pontos. No nível, Entendi. no CIEL global. Perguntaram aqui qual é a maior dificuldade dos alunos que querem realizar o exame de espanhol do CIEL. Você falou que para você seria a dedicação, o empenho, né? Uhum. Você veria E mais alguma dificuldade? falta de treinamento na pronúncia, tá? Eu vejo, no meu curso eu foco muito em pronúncia. Porque eu sou muito chato com a pronúncia, tá? Como eu sou bilíngue, eu detecto um brasileiro a um quilômetro quando está falando errado no espanhol. Então é fundamental, tá? A gente acha que está falando uma coisa. E cuidado com os professores de espanhol, que eu sigo vários canais aí que eles falam que dizer algumas coisas em portunhol está certo, tá? Pronúncia é foco total e não tem outra coisa que senão ser certo. Porque o meia boca é portunhol sempre, tá? Não, não. Aqui na faculdade, se você falar portunhol, já era. O professor, Já era. ou se ele for velho, né, assim, mais velho, ranzinza, ele vai se levantar e vai deixar você falando sozinha, a lágrima Uhum. escorrendo. Ou se ele for Exatamente, vão mais passar vergonha. jovem, se ele for mais jovem, tolerante, ele vai rir de você. Vai É. falar, minha filha, eu não te entendi. Já passou Desculpa, muito querida, pode comigo. repetir? Eu sei como é que é. Perguntaram aqui qual é a média de horas recomendadas para estudar por dia espanhol. Se você, uma pessoa que quer estudar todo dia um pouquinho, qual é a média de horas assim para se dedicar para isso? Pouquinho, 3 horas. 3 horas por dia, de segunda a sexta, de segunda a domingo? Todos os dias, porque o que eu digo? Lembra o que eu falei lá no começo? Qual é a dica de para quem está começando? Imersão total. Então, 3 horas não precisa ser 3 horas Imersão total. seguidas. Pode ser 1 hora ver um filme, 1 hora escutar música, outra hora ler.
Então, mínimo isso, né? E para quem está estudando de verdade, é 1 hora de estudo de verdade, 1 hora de leitura, 1 hora. Porque quanto mais estímulo, pessoal, isso vocês têm que entender. Quanto mais estímulo, fica mais fácil. No começo sempre é difícil. Tudo que a gente começa a fazer na vida, no começo é muito difícil. Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Então, façam o máximo de esforço no começo, porque quanto mais imersão vocês fazem, vocês vão ver que daqui a 3, 4, 5 semanas fica leve, fica fácil de fazer as coisas. Claro, total. Perguntar aqui se nesse simulado, né, nesse simulado CL, né, tem o mesmo tempo que dá a prova do CL. Isso é super importante, sim, no simulado, justamente é por isso que é legal treinar ali, porque na nossa plataforma a gente não consegue simular os tempos da prova. Que isso é o que mais pega os alunos, porque para vocês saberem, a prova oral são 15 minutos, 5 exercícios. E ele é muito rápido, um atrás do outro. Isso que a gente tem que treinar e fazer muitas vezes, independentemente que nesse simulado é sempre a mesma prova. Mas o que a gente tem que treinar é justamente entender esses tempos, né? Quando O começa, quando tempo. termina, o que a gente pode fazer em cada parte, né? Entendi. Perguntaram aqui também o que mais faz com que os alunos reprovem no exame de proficiência, na sua opinião. A parte psicológica, sem dúvida nenhuma. Você falou. Tem Autocontrole, alunos né? meus, total. Tem alunos meus que, cara, eram, no momento, né, eles fizeram 3 vezes a prova, hein? E sempre eles falavam, eram 2 irmãos, que os dois estavam no nível ótimo, já sabiam espanhol. Eu falei, não, começa do zero e vai indo. E, cara, eles estavam super preparados, super confiantes, fizeram a primeira prova, tiraram B1, se não me engano. Fizeram a segunda, tiraram B1 de novo, mas sempre eles diziam, não, eu fiquei nervoso, eu errei numa e começou a acumular nervosismo. Mas o psicológico é o que mais pega, tá? É falta de controle, É o não primeiro saber, desafio. É não o fazer a primeiro respiração desafio da correta. pessoa que chega aqui na Argentina, então, né? Agora que a maioria das faculdades estão exigindo a proficiência, a maioria das faculdades públicas, você romper esse desafio, né? E romper esse medo e tudo isso. E vencer e aprovar essa prova já é um primeiro passo para você trabalhar isso dentro de você, o seu autocontrole, para as provas orais da faculdade, né? A maioria das provas na Exatamente. faculdade são orais, então, às vezes o aluno sabe muito e chega na hora da prova ele não consegue se expressar bem em espanhol. Então, o que prejudica ele é a forma que ele se comunica, o nervosismo, não necessariamente o nível de conhecimento. E pensa comigo que essa prova oral é no computador, né? Não é na frente de uma pessoa. É muito mais Poxa, fácil, né? E mais de boa, digamos. gente, vocês não sabem o que é uma prova oral na frente de um médico, sei lá, 60 anos, o cara tem 70 anos. Ele olha pra você, ele te escuta, ele fala assim, da onde você leu isso? Porque ele sabe que você leu do Aponte. Pra quem não sabe, Aponte são resumos, né? Então, ele sabe que você leu o resumo, você não leu o livro. Então, Uhum. tipo assim, mano, E bloqueia tudo, né? tem que trabalhar o autocontrole com o Aham. professor André. Escuta, Uhum. pega a visão. Bom, a próxima pergunta é: as questões escritas geralmente são temas de atualidade? Quais são os temas das questões escritas da prova? São 2 exercícios, né? Um de até 150 palavras e outro até 300. O de 150 palavras geralmente é responder uma carta para um amigo. Então é algo relativamente simples, porém o segundo é um artigo de opinião ou responder uma carta para algum ente da sociedade, prefeitura, enfim. Então podem ser temas de atualidade ou não, ou pode ser também um texto de opinião. Então, aproveitando aqui, pessoal, o mais importante para a escrita, para treinar a escrita de diferentes tipos de assunto é fazer transcrição de textos. Tá? Pegar qualquer texto na internet sobre o assunto que a gente não domina, sei lá, mudança climática, não domino o tema em espanhol, beleza, vou pegar um texto na internet e vou escrever, porque vocês vão aprender muito vocabulário, vão saber dar opinião sobre esse assunto.
E assim com qualquer outro assunto. E aproveitando, e este é um dos pontos também que mais vejo dificuldade nas pessoas que fazem certificação. Porque as pessoas têm dificuldade de dar opinião sobre assuntos que elas não conhecem. Então tem que treinar isso também. Ou seja, se eu não sei sobre o assunto, eu posso falar sobre o assunto sem falar do assunto. Enfim, tem que ter imaginação, ter formas de como conseguir se expressar. Não é que eu estou mentindo. Sempre pensem que o professor está analisando como você está falando, não se você consegue se expressar naquele assunto, né? Claro. Você pode falar, por exemplo, de medicina sem ser médico. Você pode falar o que Exatamente. você percebe da medicina, o Isso. que você entende que seria bom para um médico, mesmo você não sendo médico. E assim a gente pode fazer com vários temas, né? Exatamente. Mesmo você não sem dominar, você pode dizer coisas sem pé nem cabeça, mas você está falando certo, entende? A questão aqui é a forma, não o professor não vai julgar a sua opinião. Não sei se fica claro isso. Claro, claro. Não, sim. Perguntar aqui o que você acha do Duolingo ou de outros aplicativos Bem assim com legal. com essa mesma pegada. Muito interessante, mas não, ele é um das várias ferramentas que a gente tem, né? Não pode só focar nele. Ou outro Claro. aplicativo, né? Ali só é uma dessas questões da imersão que eu falo, né? A gente tem que ter um leque de opções, né? De coisas, de estímulos diferentes, né? Entendi. E para finalizar, perguntaram aqui dicas para escrever situações assim corriqueiras, mas usando pronomes e verbos de maneira correta. Ou seja, a pessoa ela quer escrever, mas ela não sabe usar os pronomes e os verbos de maneira correta. Como que ela começa a aprender isso? Primeiro, pegar os textos que estejam corretos e fazer transcrições e começar a entender como é que Transcrição. é a ordem, porque é um pouquinho diferente do português, tá? Então, primeiro Claro. entender como é que é essa ordem, como é que é a colocação deles e começar a utilizar eles aos poucos. E primeiro, obviamente, tem que ter a parte gramatical para entender como é que são os pronomes pessoais, por exemplo, que são um pouquinho diferentes do uso deles no espanhol. E muita transcrição de texto para entender isso e leitura, né? Não uma leitura, tem que ser uma leitura ativa. Uma leitura ativa é uma leitura que você está vendo, marcando, escrevendo, buscando significados, por que foi escrito assim, por que ele colocou essa aqui e não colocou atrás. Então, uma leitura ativa para entender como é que a gente consegue depois escrever isso, né? De maneira natural, digamos. Eu consegui aprender um pouquinho assim mais de pronomes e verbos colocando meu celular em espanhol. Então, sempre que eu estava num diálogo e que eu tinha dúvida, o Google, não o Google Tradutor, né, mas o Google em espanhol, ou seja, o teclado, né, do celular em espanhol, ele completava. Então, eu ia Exatamente. acabando aprendendo por isso, porque ele ia completando, completando, até o momento que eu já entendia que aquilo era o certo, sem estudar a estrutura gramatical de uma maneira completa. Mas, assim, para iniciar, isso me ajudou muito. Cheguei aqui, meu celular já era teclado em espanhol. Sim. Lembrando que isso foi uma das coisas que eu falei. Lembra que é fundamental trocar hoje. Depois o português a gente se vira, né? A gente tem que aprender espanhol primeiro. E outra coisa, para verbos tem uns aplicativos muito show de bola para aprender verbos, tá? Deixa aí, fala aí pra galera. Depois, não lembro o nome, mas depois eu falo para você. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Qualquer coisa você travou. Eu saí, né? Desculpa, eu saí. Depois Não, eu vejo ali. voltou. Depois eu vejo para vocês. Qualquer Desculpa coisa aí. você me escreve. Não, nada. Você me Hum, escreve e eu deixo pra galera nos Isso, stories aqui, quando acabar a live. isso. Tá bom? É, Pra quem quiser se interessar, mais dicas, né? uhum, exatamente. André, eu quero agradecer. A gente respondeu a pergunta da galera toda. As perguntas que a Uhum. gente não respondeu agora, a gente já respondeu durante a live, né? Durante a nossa conversa. E nada, Uhum. quero agradecer.